Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, existe gente, é raro, mas existe, que toma anabolizantes e querendo ficar forte e não, só que não faz exercício. Não faz os exercícios. Ou seja, a pessoa quer ficar bombada sem puxar ferro. Obviamente, isso não tem resultado. Entendeu? E é disso que eu vou falar. Que é basicamente, no caso, é um esforço físico, mas pode ser um esforço mental ou os dois. Por exemplo. Bom, basicamente, ninguém é obrigado a nada. Isso é uma das coisas que eu quero dizer. E antes de mais nada, eu quero dizer que vocês já devem ter ouvido falar dessa frase, que ninguém é obrigado a nada. Mas, obviamente, vão apontar restrições, só que elas são pontuais, certo? Por exemplo, uma pessoa que não tem conta em banco e não tem um celular, por exemplo, é bem difícil, ou então usa um celular que não é um smartphone, que não tem um GPS, é bem mais difícil de ser encontrada. Certo? Por exemplo, caso ela cometa um crime e faça algo errado. Perfeito? Bom, mas não é apenas disso que eu quero falar. Por exemplo, a gente fala de, ou até nem percebe o quanto estamos presos a coisas que a gente vê e faz, mas que a gente pensa talvez que estaríamos melhor sem elas. Um exemplo disso é, por exemplo, a Globo. A Globo, por exemplo, dá um exemplo bobo. Todo mundo fala, fora Globo, Globo, lixo, por aí vai. Contudo, as pessoas continuam assistindo o Jornal Nacional, a novela, o Big Brother, o Fantástico, né? Que até tem a síndrome de Fantástico, né? Então, assim, então o que acontece? A pessoa está presa a esse hábito. É que nem aquela pessoa que tem uma TV a cabo, hoje é via internet, mas ela só vê o quê? Majoritariamente Globo, depois SBT e Record, e raramente uma Bandeirantes, certo? Ela tá presa, certo? Bom, existe, como eu disse, para ficar bombado, né? Um esforço dessa pessoa de se perceber como presa a algo. E eu digo isso só no hábito de assistir, por exemplo, poucos canais de televisão. Mas imagine quantos hábitos ruins a gente está preso e não consegue tirar. Por quê? Porque está preso no esforço. Certo? A gente, por exemplo, pensa em querer ser livre, certo? Mas e o que é estar livre? Por exemplo, você vê não ser um alienado que assiste a Globo,
ser uma cabeça pensante. Só que assim, será que depois de desligar a TV, sua telefunken, você vai pro Instagram ou vai ler um livro, por exemplo? Ou então no YouTube ouvir uma palestra, ver um filme um filme antigo que tem uma mensagem ou uma referência a um tema, a qualquer tema mais profundo, que não seja basicamente alguma futilidade, certo? E é aí que está a questão. Para você ficar livre, no caso dessa modo de pensar, você precisa fazer um esforço. E esforço cansa. Esforço às vezes retroage e dá errado também. E aí também se pensa, é melhor eu ficar aqui ou é melhor eu ficar aqui que não tá tão ruim, entendeu? Por exemplo, aquela pessoa, o casal como marido e mulher não se respeita mais. Às vezes, normalmente o homem já tem até uma segunda família, mas eles continuam o relacionamento mesmo, né? Meu relacionamento. Às vezes até continuam compartilhando o leito conjugal. Mas eles sabem que tá ruim, só que não fazem a mudança, entendeu? E é como procurar algo, certo? É como procurar algo, entendeu? Você não vai achar ficando parado, você tem que buscar. Apesar de poder jogar no mapas lá, no GPS, né? Que você, sem sair do lugar, vê onde tá tal coisa, você acha tal coisa. Certo? Mas, mesmo assim, se você não quiser ficar dependente de máquinas, tanto intelectualmente quanto fisicamente, exige esforço. Você se livrar disso, se livrar dessas correntes, se desagrilhoar, nem sei se a palavra existe, exige tudo um esforço. Entendeu? É que nem você for pensar, quando você vai conversar com alguém, você troca uma ideia. Eu falei isso num dos tutoriais para evitar como chama, as almas cebosas que compincham a nossa vida, né? Querem saber da nossa vida só pela curiosidade ou para depois comentar, né? E aí eu pergunto, será que você, quando for falar com essa pessoa que você detesta, você vai acabar falando da sua vida? E isso é um laço, digamos, que você tem com essa pessoa. Ele pode ser temporário por outras formas, ou então você vai arrumar assuntos para alongar essa conversa, falar sobre tudo, por exemplo, nazismo e Hollywood, dando exemplo aleatório de livro. Ou você vai falar o que você fez no final de semana e os seus planos pro próximo final de semana, entendeu? É isso que diferencia. E por exemplo, para pegar um livro mais grosso e ser mais didático,
será que você leria um desses? E esse é um só, tem dois, de 642 páginas. Tem um pouco mais, mas não interessa. Certo? Não estou dizendo que eu sou melhor ou não por isso. Ou que eu sou mais livre. Isso. Não existe, assim, gradação para liberdade, entendeu? Certo? Não existe essa gradação. Grávida, perdão, ser livre e grávida é mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Nossa, essa analogia ficou horrível. Não, mas, por exemplo, não existe meio livre, não existe meio grávida. Entendeu? Ou a mulher tá grávida ou ela não tá. Então, ou a pessoa é livre ou não. Certo? Agora sim, entenderam? Foi difícil. E mais retorno. Tá, depois dessa trilha sonora, pausa musical. Pausa musical, né? Então voltamos. Então assim, não se há meio livre. Bom, eu já falei que liberdade é algo que vem de baixo para cima, né? Você luta para conquistar e luta para manter. E o que direitos vêm de cima para baixo e podem ser restringidos a qualquer momento. Mas então, assim, como eu disse, continua sendo esforço. Imagine quanta gente, por exemplo, reclama da vida, reclama de tudo o que pode. Será aquela pessoa que você já tem o desprazer de, por exemplo, dar um bom dia, seja pelo WhatsApp, por exemplo, porque você sabe que ela vai vir com aquele áudio, choramingando, arranjando problema, inventando um monte de. Às vezes são os mesmos problemas, tá, né? Às vezes são os mesmos problemas. Então você acaba ficando aí. E aí é um exemplo, uma pessoa que, como eu disse, não é livre. Ela tá presa aqui. Essa teia de problemas, às vezes que tá só na cabeça dela, mas ela tá presa. Agora, e como eu disse, para melhorar, como cada caso é um caso, então não vou ficar dando especificidades. Então, assim, o que ela tem que fazer esforços para resolver esse problema, para se livrar dos problemas que fazem com que ela se queixe, que torna ela uma pessoa amarga. Ok? Bom, como um esforço, como para você ter um corpo malhado, como para você ser bom em qualquer coisa, exige esforço. E aí, talvez, voltando ao você não é obrigado a nada, você não é obrigado a ter um assunto para falar além da sua vida, você não é obrigado a, por exemplo, a deixar de resmungar sobre os seus problemas com os outros. Você não é obrigado, por exemplo, a deixar de assistir Record, SBT e Globo, porque você não quer fazer o esforço. Isso também é escolhas, certo? Então, assim, e não requer nenhum esforço ficar sentado no sofá,